No ar, Fala Sério. Fala galera, eu sou o Pedro Loureiro, estamos aqui gravando mais um podcast, Galera de Cristo, Fala Sério. E hoje eu estou aqui com duas pessoas que você já conhece, são os líderes aqui do Alvoroço, né, o nosso programa pro YouTube, que é a Renatinha e o Lucas. Renata, fala aí pra gente. Oi, povo, tudo bem? Assistam o próximo Alvoroço em nome de Jesus, amém, porque a gente precisa de views. Fala, gente, o Lucas aqui. Hoje vai dar o que falar, hein? Começa aí, Pedrinho. Meu pai. Gente, se preparem que hoje o tema tá muito bom. Está falando sobre um tema que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu. Até mesmo você que não é crente, já viu em algum lugar, na casa de alguma tia sua, algum quadro com os 10 mandamentos. Já foi novela da Record, já foi filme lá de Hollywood, né, cheio de heresia. Mas, é uma passagem bíblica muito famosa, né? Toda essa passagem do Êxodo, ela é muito conhecida pelos seus milagres e tudo, e muito perpetuada, né, pelas gerações. Mas muitas pessoas não têm um conhecimento, né, sério acerca do que realmente fala. A gente encontra lá em Êxodo 20, né, Deus falando com o povo no Monte Sinai, e Deus então dá ali o seu parecer e fala os 10 primeiros mandamentos que ele dá ao povo, né? E eu quero falar com vocês sobre o primeiro mandamento, que eu achei muito interessante, que eu quero que nada na Bíblia está à toa. Tudo que a gente lê na palavra de Deus tem um propósito, tem um sentido, a ordem, nenhuma vírgula está ali à toa. Então o primeiro é: não fará, né, não terá outros deuses diante de mim. Por que você acha que Deus dá essa importância logo de cara para essa não idolatria? Então, Pedro, eu acho o máximo como a Bíblia, ela conversa com ela mesma, né? Quando a gente vai em Mateus, capítulo 6, versículo 33, é quase como se fosse o mesmo mandamento, quando nos manda priorizar o reino de Deus e a sua justiça, com o que vai estar escrito nesse mandamento, né? Porque fazer outros deuses significa que você não está priorizando um único Deus, Yahvé, né? Nos tempos dele lá, dos hebreus. Então a gente vê essa semelhança. Hoje em dia nós fazemos outros deuses, né? Que são as idolatrias do dia a dia. E esse mandamento é muito aplicável nos dias de hoje. Eu também acho que, só parafraseando o Gabriel Pinheiro, que é o líder da juventude, ele costuma falar o seguinte, né? Que o certo não é a gente colocar Deus em primeiro lugar, é colocar ele no centro da nossa vida. Porque se ele tá no centro da nossa vida, ele tá em tudo. Então, assim, se ele tá em tudo, ele nos faz seguir a vontade dele, a gente depende dele verdadeiramente. Show, amém, gente. Realmente, assim, a gente sabe que a idolatria é um tema muito falado na palavra de Deus. A gente tem que ter Jesus como nosso centro. Ele é o nosso Deus. Eu não posso criar outros deuses. E muitas vezes a gente acha que Deus é só mesmo aquela imagem, né, de escultura, de gesso, de madeira, do que for. Mas os maiores ídolos e os maiores falsos deuses estão muitas vezes no nosso coração, no nosso meio, a gente não percebe, né? Eles são a raiz aí da frustração. Enfim, inclusive tem um alvoroço sobre idolatria. Eu sei que tá aí ouvindo, assiste, tá muito bom. Não é porque eu participo não, mas tá muito bom. Vocês podem perceber que ali depois, né, são 10 mandamentos, mas tem uma certa mudança de como funciona esse mandamento, né, de qual é o foco deles a partir do 5º mandamento. Os 4 primeiros, né, falam muitas vezes sobre a relação do homem com Deus, né, sobre não terá outro Deus, não fará imagem, né, não tomará o nome do Senhor em vão, guarda o dia do sabático, que foi o dia que Deus deu para descansar, guarda o sábado. Mas a partir do 5º muda essa perspectiva, né, de uma perspectiva vertical passa a ser horizontal. É importante a gente ter essa noção. Por que você acha que tem esse foco aqui? Porque, para quem está acompanhando a EBD esse trimestre, a gente está falando sobre corpo, alma e espírito, né? E Deus, ele vai falar isso desde o início. A partir do momento em que você mesmo disse, Pedrinho, esses mandamentos tratam da relação do homem com o homem a nível horizontal, vai falar ali da dimensão do corpo. Para vocês que estão estudando a revista, essa dimensão que vai lidar com as coisas físicas do mundo material. Porque Deus, ele não criou somente seres espirituais. Nós temos o espírito, mas nós também somos seres físicos, corporais. E existem sim regras, que são no caso os mandamentos, para mediar essa interação no mundo físico. Por que você acha que tem essa mudança de perspectiva nos 10 mandamentos, né? Que os 4 primeiros falam acerca do relacionamento horizontal, né, do ser humano com Deus. E a partir do 5º, né, começa a falar honra teu pai e tua mãe, começa a falar da perspectiva do relacionamento horizontal, né, do ser humano com outros seres humanos, das relações interpessoais. Então nossa psicóloga Renata vai nos dizer um pouco sobre isso. Eu acho assim que isso tem um pouco a ver com a essência de Deus, que é amor.
Então, tem essa perspectiva externa e a perspectiva interna, né? A relação horizontal e a relação com Deus. Por quê? A gente só pode amar verdadeiramente o outro se a gente pescar da fonte. A fonte é Deus. Então, começa daí. E então, é por meio do nosso relacionamento com Deus que a gente consegue se relacionar com os outros dentro da vontade dele. Tem tudo a ver com o amor em si. E a gente sabe que no Novo Testamento Jesus resume toda essa lista de Êxodo em apenas 2 mandamentos, né? Que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Pois é, eu acho incrível como Jesus, ele não reduz, mas ele sintetiza a lei lá em Mateus 22, porque ele esclarece qual é o propósito da lei. Então, uma das perguntas também que está aqui na nossa pauta de hoje é qual é o propósito dos mandamentos, qual é o propósito da lei em si. O que Deus queria revelar ao ser humano através das ordenanças que ele deu ao povo no livro de Êxodo. Então, eu acho bacana isso porque a Bíblia vai comparar a lei, né, esses 10 mandamentos, como um aio. Pra quem não sabe o que é um aio, aquele cara que vai guiando a pessoa até a maioridade dela. Então, Pedro, é legal como a palavra ela lida com a questão dos 10 mandamentos, porque vai dizer que eles serviram como um guia pro povo de Israel em certo momento, onde não havia vindo o Messias ainda, para poder, instruir eles até certo momento, né? Como se fosse um manual de coisas para evitar a transgressão do relacionamento com Deus. Então, assim, tá lá, por exemplo, não matarás, porque às vezes Deus ele sempre preocupa com o relacionamento humano. Então, assim, a lei, ela veio para auxiliar o relacionamento e não o contrário, tá? Então, por exemplo, um cara que ia matar outro. E muitas vezes o relacionamento entre aqueles 2 caras era algo que Deus ele criou os 2 para ter. Relacionamento que eu falo amizade, tá, gente? E uma coisa que transgredia isso, no caso a morte, né, o assassinato, no caso, ia contra a vontade de Deus, que é o relacionamento entre humanos. Então, para isso que veio a lei. Deus ele não colocou ela lá à toa, sei lá, eu quero que eles respeitem esse códigozinho aqui. Não, tudo, podem reparar, deem uma olhada lá depois. Todas elas são para valorizar o relacionamento do homem com homem e o homem com Deus. Quando eu falo homem, é o ser humano, tá, gente? E só adicionando, né? A gente sabe que os 10 mandamentos, eles em si não podiam salvar um homem. Então, o Espírito Santo, ele veio depois que Jesus morreu na cruz, justamente para nos ajudar a cumprir esses mandamentos. Porque eles em si não conseguiam ajudar, não conseguiram, em muitos momentos, ajudar o povo de Deus a permanecer firme do início ao fim, no propósito que era fazer a vontade de Deus e viver um relacionamento pleno com Deus. Fala, galera, então, estamos caminhando para o final do nosso podcast de hoje, né? Tudo que é bom dura pouco, menos da eternidade, depende do que for, mas enfim. Renato, parar em Mateus 5, no versículo 21, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito em tempos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio. E qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Só que uma explicação que raca, né, era um termo hebraico usado para denigrir uma pessoa. Tipo assim, você é uma pessoa burra, idiota e por aí vai. Né, vai até o pior que a língua portuguesa pode traduzir. Então, assim, Jesus ele traz uma nova perspectiva acerca da lei, acerca do que estava explícito ali em Êxodo e, enfim, em todo o Pentateuco. O que você tem para falar sobre isso? O que você acha interessante do que Jesus trouxe, né? Jesus adicionou a lei, modificou, ele só... O que ele fez? A palavra de Deus diz que Jesus ele veio cumprir a lei. Só que a gente observa em todo o Novo Testamento que Jesus ele veio mostrar para os homens que a lei não era simplesmente uma lista de mandamentos. Ela existe como um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Para que a gente consiga obedecer, a gente precisa ter um coração voltado para Ele. Então, Jesus, ele tem... Você observa em várias situações, quando ele está ensinando o discípulo, que ele tem um cuidado com as intenções do nosso coração. Ele não quer simplesmente que a gente não mate, ele quer que a gente não tenha raiva. Ele não quer simplesmente que a gente não adultere, ele quer que a gente nem sequer cobice aquela pessoa fora do casamento. Então, ele
ele tem todo esse cuidado com as nossas intenções, a intenção do nosso coração, a nossa essência. Ele não quer só que a gente mude a nossa prática de vida, ele quer que o nosso coração mude. Então eu acredito que seja isso. Jesus não veio pra nos dar uma roupagem nova, mas sim um coração novo, né? Mudar. Um homem como novo. Ele é um homem novo, como ele próprio diz, não pode colocar vinho novo em odre velho. Tem que, né? Porque senão vai estragar o vinho e o odre, mas tem que colocar tudo novo, que é isso que o Evangelho faz na nossa vida. Isso. Enfim, gente, estamos aqui para nossa última pergunta. Tem sido um podcast muito abençoador até agora. Espero que vocês estejam gostando muito, anotando tudo aí para você estudar, para você pregar isso aí, para você ensinar para os seus colegas. E Lucas, tá aí, Lucas? Vamos lá. De tudo que a gente falou aqui sobre o Pentateuco, sobre, né, os 10 mandamentos, como que a gente pode aplicar isso de forma assim, aplicar de forma prática para nossa vida? Como que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia, não ver isso só de forma abstrata e longe? Como a gente pode fazer isso pro concreto, eu lá na escola, eu lá na minha casa? Como que eu posso manifestar a palavra de Deus de forma coerente, né, e real para quem tá do meu lado, de forma, né, que expresse o caráter de Jesus? Na prática, né? Porque talvez esse seja um dos maiores desafios do cristão hoje em dia, do cristão moderno. Que é, cara, você ouvir a pregação, você ouvir a palavra do pastor e você entender como que você vai aplicar aquilo ali na vida real. Como que você vai aplicar aquilo na cozinha quando você estiver com a panela no fogo e ter que obedecer a sua mãe muitas vezes, né? Onde que a palavra do pastor, que muitas vezes é bonita no púlpito, ela se encaixa na sua vida que é feia demais. Então eu quero que você... entenda esse princípio, que eu acho muito legal, que é a questão do hábito, né? A resposta, eu acredito que esteja no hábito. Porque hábitos na nossa vida, vamos tirar um pouquinho da questão da palavra de Deus e pegar um outro hábito mais simples, que é a questão de beber água todo dia. Cara, eu tinha dificuldade demais de beber água todo dia. Vamos supor que beber água todo dia fosse uma ordenança bíblica, fosse um 11º mandamento. Eu seria o primeiro a errar. Hidratai-vos. Hidratai-vos, exatamente. Nos primeiros dias eu andava com uma garrafinha pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo. E não era fácil. Eu esquecia alguns dias, eu esquecia de beber, às vezes ela tava do meu lado, eu esquecia de botar na boca e ficava cheia lá, né? Dava chikungunya na água. E chegou um momento em que, por eu me forçar a querer fazer aquilo certo, o meu corpo começou automaticamente a fazer aquilo certo. E hoje em dia eu ando com a garrafinha, naturalmente, eu consegui adaptar esse hábito na minha vida. Esses coaches modernos cobram palestras caríssimas pra falar pra você o quão importante é um hábito. Esses livros que você vê aí, né, o poder do hábito, eles vão todos girar em torno dessa coisa que Deus há milênios atrás já nos mostrava, que é querer seguir o mandamento dele. Porque quando a gente quer seguir o mandamento dele, quando você não seguir o seu corpo, o seu cérebro vai te avisar, cara, você errou, você não tá seguindo o mandamento de Deus. E quando você tenta e você repete uma vez, você toma uma atitude errada e você se autocorrige, dizendo que aquilo ali não agradou a Deus. Da próxima vez que você agir dessa maneira, também você vai avisar você mesmo. Aí, conforme isso for acontecendo, você vai se avisando cada vez mais até isso diminuir. Eu vivi isso na prática, em algumas áreas da minha vida. E o nosso cérebro, Deus, ele é tão fantástico que ele criou uma mente com potencial de aprender sozinha. Todos nós somos um pouco autodidatas. Eu acho que isso é muito válido pros mandamentos de Deus, porque quando Deus nos dá as ordens, é porque ele quer que a gente tenha a melhor vida possível. E a gente só vai atingir essa melhor vida possível, você é adolescente, falo pra você na sua escola, na sua casa, onde você estiver, quando você naturalmente seguir esses mandamentos de Deus. E você só vai seguir esses mandamentos naturalmente quando no início pode parecer um pouquinho forçado, mas vai por mim, o seu corpo eu gosto da palavra internalizar. Ele vai internalizar esses mandamentos e depois de um tempo eles vão se tornar naturais pra você. E você não vai conseguir errar perante Deus. E isso é muito bom, mas primeiro você precisa querer e depois você vai mudar. Deus não obriga ninguém a nada, né? Eu gosto muito também do que diz a palavra de Deus em Salmos, né? Quando ele diz, apliquei meu coração ao ouvir a tua palavra. Então, assim, é você colocar o teu coração naquilo, você ter vontade, se disponibilizar. Sabe? Muitas pessoas falam, eu quero mudar, eu quero fazer aquilo, mas não tem nenhuma atitude que fica só em palavras apenas. Então, assim, não gera uma real mudança para a vida das pessoas. Gente, estamos aqui ao final, né, de mais um podcast Fala Sério. Hoje foi uma bênção, foi uma honra estar aqui com você, Lucas e Renata. Tem sido muito bom. E enfim, guarde isso no seu coração, sabe? Não apenas ouça esse podcast aqui e esqueça pro resto da vida, mas guarde, sabe? Aprenda, ouça, escuta de novo, compartilhe com seus amigos, curte, comenta aí. Eu não gostei, comenta também que não gostou, mas comenta, tá bom? Siga o nosso canal, siga no canal do Alvoroço. Nós estamos lançando aqui vídeos
toda semana, deu podcast, então não tem material muito bom pra você, não perde, deu, todo domingo temos EBD em toda a Advec no Brasil, 9h30, então não perde a oportunidade de você aprender a palavra de Deus e ser transformado por ela. Amém? Valeu, galera! Você ouviu Fala Sério, um programa da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.